Bem-vindos a mais uma aula de número 253, item 3 do capítulo 31. Capítulo 31 que está tratando do quê? Manipulação da moeda e do crédito. Bom, a gente viu os efeitos da teoria austríaca dos ciclos econômicos, que acontece por conta dessa manipulação da moeda e do crédito. E agora nós estamos vendo efetivamente como tudo isso se dá dentro de um governo intervencionista, que é quem faz esse tipo de coisa e intervindo na onde? Na moeda e no crédito. Então, esse é o nome do capítulo: manipulação da moeda do crédito. Item 3: a evolução dos métodos de manipulação dos meios de pagamento, como já estamos fazendo há algum tempo. Vamos fazer a leitura a partir do PDF. E cá estamos. Item 3: a evolução dos métodos de manipulação dos meios de pagamento. Um meio de pagamento metálico não dá ensejo a que o governo o manipule. Você pesa, você mesmo sabe o que está acontecendo. É claro que o governo tem o poder de outorgar a curso forçado para a moeda. Ou seja, ele tinha lá uma moeda que pesava 1 grama de ouro. Estava lá, escrito 1 grama de ouro. Aí ele diminui pela metade a quantidade e diz: vale 1 grama de ouro, à força, você tem que aceitar. É isso que o ministro está dizendo. Mas se o fizer, o funcionamento da lei de Grisham pode frustrar os objetivos que o próprio governo pretende alcançar. Você guarda as moedas que realmente pesam 1 grama de ouro e só gasta aquelas que está dizendo que vale 1 grama e só valem meio grama horas, né? Visto desse ângulo, o padrão metálico se constitui num obstáculo a qualquer tentativa de interferir nos fenômenos de mercado por meio de políticas monetárias. Ao examinar a evolução que resultou no poder dos governos manipularem os sistemas monetários de seus países, devemos começar pela alusão a uma das falhas mais graves cometidas pelos economistas clássicos. Tanto Adam Smith quanto David Ricardo consideravam um desperdício os gastos necessários para a preservação de um meio de pagamento metálico. Para eles, a substituição da moeda metálica por papel moeda possibilitaria empregar o capital e o trabalho, usados na produção de ouro e prata com propósitos monetários, na produção de outros bens que poderiam melhor satisfazer as necessidades humanas. Partindo dessa suposição, David Ricardo elaborou o seu famoso Proposals, Proposals for an Economical and Secure Currency, proposta de uma moeda segura e econômica. Parênteses do tradutor. Publicado pela primeira vez em 1816. A proposta de David Ricardo caiu no esquecimento. Foi somente algumas décadas após a sua morte que diversos países vieram a adotar os princípios básicos de sua proposta, sob a denominação de Gold Exchange Standard, padrão conversível em ouro, a fim de reduzir o alegado desperdício inerente ao funcionamento do padrão ouro, hoje em dia intitulado clássico ou ortodoxo. No padrão ouro clássico, parte dos encaixes dos indivíduos consiste em moedas de ouro. No padrão conversível em ouro, os encaixes dos indivíduos consistem unicamente em substitutos de moeda, que podem ser, como já vimos, certificados de moeda ou moeda fiat. Esses substitutos de moeda são resgatáveis pelo seu valor ao par, em ouro ou em moedas estrangeiras de países que adotam o padrão ouro ou o padrão conversível em ouro. As instituições monetárias e bancárias procuram impedir que o público retire ouro do Banco Central para mantê-lo pessoalmente como encaixe, embora só a convertibilidade imediata e total possa garantir a estabilidade de uma moeda nacional face às moedas estrangeiras. Ao tratar dos problemas do padrão conversível em ouro, todos os economistas, inclusive o autor deste livro, ele está dizendo, não se deram conta do fato de que esse sistema coloca nas mãos do governo o poder de manipular facilmente os meios de pagamentos do seu país. Olha a importância que Mises está fazendo um meia-culpa. E nós vimos isso lá no final do capítulo 17, quando tratou do padrão ouro.
Ao tratar dos problemas do padrão conversível em ouro, todos os economistas, inclusive Mises, não se deram conta do fato de que esse sistema coloca nas mãos do governo o poder de manipular facilmente os meios de pagamento do seu país. Por isso, o professor do Milley, Jesus Huerta de Soto, é tão contundente em falar que, quando ele brinca em uma das aulas, jogar a moedinha, tlim, 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 o tilintar dessa moeda é moeda. Aí ele pega uma nota de 10 euros e rasga, e diz que não serve nem para limpar o coelho. Os economistas supunham candidamente que nenhum governo de um país civilizado usaria intencionalmente o padrão conversível em ouro como um instrumento de política inflacionária. É claro que não devemos exagerar a importância do papel que teve o padrão conversível em ouro nas iniciativas inflacionárias das últimas décadas. O fator principal foi a ideologia inflacionista. O padrão conversível em ouro foi apenas um veículo conveniente para a realização de projetos inflacionários. Então a culpa não é do padrão conversível em ouro. O problema são as políticas inflacionistas que estão nas cabeças dos políticos. O fato de um país não adotá-lo nunca impediu a implantação de medidas inflacionárias. Nos Estados Unidos, em 1933, ainda estava em vigor, de uma maneira geral, o padrão ouro clássico. Esse fato não impediu o inflacionismo do New Deal, que os professores de história batem palma para esses ignorantes, que são ignorantes em economia. Os Estados Unidos, numa só tacada, confiscando o ouro da propriedade de seus cidadãos, aboliram o padrão ouro clássico e desvalorizaram o dólar em relação ao ouro. Uma nova modalidade de padrão conversível em ouro, que se desenvolveu no período entre as duas guerras mundiais, pode ser denominada de padrão flexível conversível em ouro ou, simplificando, padrão flexível. Nesse sistema, o Banco Central ou o Fundo de Estabilização da Taxa de Câmbio, ou qualquer que seja o nome do órgão governamental correspondente, troca livremente os substitutos de moeda por ouro ou por divisas e vice-versa. A taxa pela qual essas trocas são efetuadas não é invariavelmente fixa, mas sujeita a variações. A paridade, costuma-se dizer nesses casos, é flexível, assim como hoje temos o câmbio flutuante do real com o dólar. As autoridades têm usado o poder de que dispõem para reduzir a equivalência da moeda nacional em relação ao ouro e as outras moedas cuja equivalência relativamente ao ouro não foi alterada. Nunca usaram seu poder de aumentá-la. O eventual aumento da paridade em relação à moeda de um outro país reflete apenas a maior queda ocorrida na equivalência dessa outra moeda em relação ao ouro ou a outras divisas de valor estável. Destina-se simplesmente a ajustar o câmbio da moeda mais desvalorizada ao seu verdadeiro valor em relação ao ouro. Quando a queda na paridade é muito grande, diz-se ter havido uma desvalorização. Se a alteração não é tão acentuada, as publicações especializadas em finanças descrevem-na como um enfraquecimento da moeda face às demais moedas internacionais. Em ambos os casos, é comum dizer que o país em questão aumentou o preço do ouro. Ver a página 533 e a 535. Não vou ler agora, mas voltem quem precisar dessa leitura. A caracterização do padrão flexível do ponto de vista cataláctico não deve ser confundida com a sua descrição do ponto de vista legal. Detalhes de natureza constitucional não alteram os aspectos catalácticos da questão. Pouco importa se o poder de alterar a paridade foi conferido ao legislativo ou ao executivo. Pouco importa se a autorização dada aos governantes é ilimitada ou, como foi no caso da legislação do New Deal nos Estados Unidos, limitada a um valor abaixo do qual as autoridades não poderiam mais desvalorizar a moeda. Isso pouco importa. Pouco importa. Qualquer que seja a situação constitucional, nenhum governo poderia permitir-se aumentar o preço do ouro se a opinião pública não estivesse de acordo com essa manifestação. Se, por outro lado, a opinião pública for favorável a essa medida, nenhuma medida jurídica poderia impedi-la ou mesmo retardá-la por um período de tempo curto. Pessoal, isso é importante, é o que eu sempre digo, o que o Milei está fazendo, mudando
as leis do país no ato administrativo é porque ele tem a opinião pública do lado dele. O governo Bolsonaro não soube usar seus primeiros anos de mandato com a opinião pública ao seu lado, outorgando leis ad canetum, ad penatum, ad pena, a canetada. Tá certo? Se, por outro lado, a opinião pública for favorável a essa medida, nenhuma medida jurídica, nem Supremo Tribunal Federal pode impedi-la, ou mesmo retardá-la por um período de tempo curto. O que aconteceu na Inglaterra em 1931, nos Estados Unidos em 33, na França e na Suíça em 36, mostra claramente que o aparato de um governo representativo é capaz de funcionar com extrema rapidez quando a opinião pública apoia as proposições dos assim chamados especialistas quanto à necessidade e conveniência de uma desvalorização da moeda. Um dos principais objetivos da desvalorização da moeda, seja em grande ou pequena escala, é, como será mostrado no item seguinte, restabelecer o funcionamento normal do comércio exterior. Essa relação com o comércio exterior torna impossível a um pequeno país manipular a sua moeda sem levar em conta o que estão fazendo os países com os quais o seu comércio é mais intenso. Os países pequenos são forçados a seguir na esteira da política monetária de um país estrangeiro. No que concerne para a política monetária, torna-se voluntariamente satélites de uma potência externa. Ao manter sua moeda rigidamente ao par em relação à moeda de um país soberano, acompanham automaticamente todas as alterações que o soberano introduz na paridade de sua própria moeda em relação ao ouro e a moedas de outros países. Passam assim a integrar um bloco monetário e a fazer parte de uma zona monetária. O bloco ou zona monetária mais conhecido é o da libra esterlina. Já foi. Lembrando que Mises, quando escreve esse texto, está no Entre Guerras. Na verdade, ele está, quando publica esse livro em inglês, em 1949, a guerra terminou. Mas quando ele escreve, grande parte desse livro foi escrito na década de 30, com Mises fugindo da Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos. O padrão flexível não deve ser confundido com o que se passa num país que simplesmente proclama uma paridade oficial de sua moeda em relação ao ouro e à moeda estrangeira, sem fazer com que essa paridade seja efetiva. O traço característico do padrão flexível é que qualquer quantidade de substitutos de moedas nacionais podem ser de fato trocados à paridade estabelecida por ouro ou moeda estrangeira e vice-versa. A essa paridade, o Banco Central, ou que nome tenha a correspondente agência do governo de roubar as pessoas, então, a essa paridade, o Banco Central compra e vende qualquer quantidade de moeda nacional e de moeda estrangeira de pelo menos um país que adote o padrão ouro ou o padrão flexível. Ou seja, no Brasil, quando o Banco Central define que está comprando moeda a 5 dólares e 90 centavos, você pode ir lá que ele tem que pagar para você. As notas bancárias nacionais são realmente conversíveis, neste caso. Na falta dessa característica essencial do padrão flexível, decretos oficiais estabelecendo uma determinada paridade têm um significado bastante diferente e produzem efeitos também bastante diferentes. Ver adiante na seção 6 desse capítulo, ou seja, no item 6. Mas o que é importante dizer aqui? Como é que os argentinos chamam esta característica essencial do padrão flexível? Que na falta disso, lá na Argentina, através de decretos oficiais estabelecendo uma determinada paridade, ela se chama CEPO, que o Milei prometeu que antes do dia 1º de janeiro de 2026 ele estaria extinto na Argentina. E tudo indica que antes disso, talvez antes de julho, como eu previ há algum tempo atrás, isso de fato ocorra e acabe-se com o CEPO argentino. Com isso, encerramos nosso item 3. E vocês viram como este capítulo 31 é de extrema importância, não só para brasileiros, argentinos, uruguaios, paraguaios, toda a América Latina que está na zona do padrão dólar-euro, de certa forma, ou dólar-petróleo. Ok, tudo isso interligado. E é por isso que nós temos que prestar grande atenção, porque, como eu sempre digo, nenhum austríaco fica feliz com as crises monetaristas que são instituídas, porque ela empobrece todo o mercado. Mas também nenhum austríaco se permite perder uma boa crise para ganhar dinheiro. Até nosso próximo vídeo. Abraço a todos.